Amigos queridos, que esta manhã seja de luz para todos nós, que as bênçãos de nosso Senhor possam nos fortalecer, encorajando-nos hoje, agora e sempre. Dando continuidade ao item do Evangelho, hoje no item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estrutura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedastes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Senhor Jesus, querido Mestre, nesse momento sublime, elevando os nossos pensamentos, nós queremos primeiro te agradecer pela oportunidade sublime da vida, da nossa existência, ao lado de tantos irmãos que têm nos ajudado, irmãos queridos, que têm contribuído para o nosso bem-estar. Que nesta manhã de luz, o seu amor também aqueça os corações de todos aqueles que comungam conosco neste ideal, e que sejamos, Mestre, portadores de muita verdade, de fidelidade a tudo aquilo que temos aprendido. Que a sua luz nos envolva, que seu manto nos aqueça e que a sua palavra nos desperte. Que os espíritos amigos possam estar conosco nesta manhã, fortalecendo todos aqueles que nos são caros, aqueles amigos, familiares que necessitam do seu apreço, do seu amor. E é em nome de Jesus que nós iniciamos o Evangelho desta manhã, tendo a certeza de que todos nós, todos os lares, estão sob o olhar do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor. Querido Mestre, queridos irmãos, nós, nesta manhã, estamos diante de uma das passagens tão sublime que quando Jesus vai buscar ao encontro de uma das ovelhas que havia se afastado do seu rebanho. E nós, na narrativa que nós encontramos de São Lucas, nós podemos ver que Jesus, ao entrar em Jericó, que era uma cidade que tinha um comércio grande, Jesus escolhe o lugar onde ele teria que passar
para fazer este encontro com Zaqueu. Para muitos, isso parece ter sido um momento ocasionado pelo próprio percurso, mas não foi. O desejo de que Jesus tinha de encontrar com Zaqueu era para resgatar a ovelha que ele era, que ele tinha que nos buscar. E nós encontramos nessa passagem do Evangelho alguns pontos muito importantes que precisamos compreender, pois aqueles que estavam junto de Jesus, como os discípulos, eles não compreenderam. Então, o Zaqueu, nós vamos ver que ele, na sua grandeza, ele sentiu profunda alegria quando ele soube que Jesus iria passar por aquele caminho. Ele sobe no sicômoro, ou seja, numa árvore. Ele era de baixa estatura. Se ele não subisse, talvez, diante do entendimento dele, Jesus não ia vê-lo. Mas Jesus estava caminhando para ir ao encontro dele. Então, nós vamos ver que a questão não é o acaso. Existe um propósito divino neste encontro. A palavra de Jesus é sempre dirigida à nossa consciência. E nós, muitas vezes, não estamos refletindo naquilo que nós temos ouvido, naquilo que Jesus está nos convidando. Então, quando ele fala, Zaqueu, desce da árvore, que eu gostaria de pernoitar na sua casa, e nós vamos ver que os discípulos pensaram como é que ele podia dormir na casa de um homem de má vida, porque o publicano era aquele que cobrava os impostos. E aí nós vamos ver que os próprios discípulos ainda não tinham entendido o papel de amor, o papel que Jesus vinha fazendo, seja para o coletor de impostos, seja para o cego, a quem fosse, ele olhava todos como irmãos. E nós vimos que Jesus, por muitas vezes, ele estendeu as mãos a todos aqueles que o procuravam. Então, quando Simão Pedro, Levi, faz os seus questionamentos, nós vamos ver que naquele momento que Jesus havia chegado em Jericó, era sem dúvida a última viagem que ele fazia, porque ele sabia que logo depois ele estaria sendo crucificado. Então, quando Jesus convida Zaqueu para descer daquele momento do sicômoro, que ele desce da árvore, Jesus abraçou-se com ele, deu o braço a ele, e o mestre, quando deu o braço ao publicano, todos ficaram observando. Mas ele continuou. Não se tratava de um rico, amigos, que devia ser condenado. Não. Filipe e o próprio Simão Pedro perguntaram para Jesus como justificar aquele ato. Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei, muitas vezes nós olhamos as coisas pelo homem e não olhamos na essência do Espírito. E Jesus, ele que tinha outro olhar, ele olhava para as fibras mais íntimas do Espírito. Por isso, a sua presença era sempre de grande alegria àqueles que também se despertavam. Zaqueu, então, ganha uma nova força quando Jesus entra na sua casa e ele chama todos os seus familiares. E nós observamos que quando ele faz essa colocação, que ele, se ele tivesse roubado, ele daria 4 vezes mais o recurso, dividiria os seus bens com todos os pobres. E aí nós vamos ver nesse diálogo amigo que Jesus, diante daquele momento de uma consciência que ele estava ali acordando, despertando para o seu grande trabalho, e que ele fala de uma forma tão emblemática, se ele tivesse prejudicado alguém, indenizá-lo-ia quadruplicadamente. Jesus então disse: abraça Zaqueu.
e responde para ele e para todos que ali se encontravam: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Ora, Jesus não estava falando de uma casa material. Jesus estava referindo à casa mental. Jesus estava referindo àquele gesto não externo, mas aquele gesto íntimo, aquilo que ninguém cobrou. Nós precisamos ver que as riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino, de jeito nenhum. E os discípulos achando que os ricos não poderiam nem conhecer, e ainda mais hospedarem numa casa de gente rica. Por que não hospedar numa casa humilde, como Jesus fazia na casa de Maria, de Marta, em Betânia? Mas Jesus, tendo outro olhar, esse que ainda nós não conseguimos alcançar, Jesus, então, mostra que era necessário olhar por todos aqueles que ali estavam presenciando aquele momento tão sublime. E quando Filipe, mais uma vez, disse: Senhor, eu não compreendia bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. E nós vamos ver que, acima de tudo, de toda a grandeza, Zaqueu procurou atender tudo aquilo que o Cristo estava dizendo. E é importante que nós também precisamos refletir no que estamos servindo a Deus. O que nós estamos fazendo? A alegria de Zaqueu foi tão grande que ele mandou servir uma grande mesa, um jantar, e ele ali, junto com os discípulos, onde Jesus partiu o pão, ele também pôde partilhar com todos aqueles que trabalhavam com ele. E eu imagino, né, fico pensando o júbilo que Zaqueu teve diante de Jesus, que ele mandou chamar todos os seus filhos, todos os servos, para que eles também participassem daquele banquete. Nós precisamos entender que as nossas interpretações nem sempre são as interpretações que são condizentes com o Evangelho. Zaqueu, que procurou atender tantas vezes a misérias, doenças, ele deu tantas vezes recurso ao servo de Bartimeu. Nesse encontro com Jesus, ele fala das pessoas que desciam de Jerusalém para Jericó, que ele dava o emprego para que eles tivessem uma vida mais digna. E naquele terreiro grande da casa de Zaqueu, estavam aquelas crianças, velhos, felizes naquele momento, rejubilando aquele encontro feliz, e cantaram hinos de grande significado para aqueles que ali se encontravam, louvando as palavras de Jesus. As crianças, jovens, tocavam flauta, e aquele ambiente fica saturado de vibrações. Foi nesse ambiente, meus amigos, que Jesus, então, reunindo todos, contou a formosa parábola dos talentos. Veja bem, Jesus escolhe o lugar. Foi ali que ele fala dos talentos e mostra para os apóstolos que também é preciso ter um olhar generoso para que eles possam ver na figura de Zaqueu aquele homem bom. E seus lábios divinos, naquele momento tão especial, pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E foi assim que ele se transformou nesse servo bom, que mais tarde nós vamos ver que Zaqueu tornou-se um grande trabalhador, um servidor, um discípulo do Mestre. Nós não podemos mais viver na superficialidade. Quantos irmãos, eu tenho dito isso, Jesus tem chamado. Quantos irmãos Jesus tem trazido de volta. E é por isso
que nós vamos ver que desde a primeira hora do apostolado do Cristo, ele está chamando os cooperadores para o serviço de extensão do reino de Deus na terra por meio dos nossos corações. E é por isso que cada um de nós perguntamos: como é que eu tenho servido a Jesus? Nós vimos que ele procurou Pedro, André, pescadores humildes. Depois, ele convoca Mateus, que era coletor de impostos, para estar com ele. Chama, vivencia experiências de esclarecimento junto a Maria de Magdala, que era obsediada por vários demônios, mas era necessária a sua renovação. Que cada um de nós pensamos que renovação nós temos feito conosco mesmo. Foi ele que convidou Joana, a esposa admirável de Cusa, para o trabalho fraterno. Chamou Zaqueu, o mordomo da fortuna, aquele que subiu no sicômoro, ao esforço da benemerência. Amigos queridos, Jesus requisitou em Betânia, convidando Maria a entrar no valor da meditação. Mostrou de uma forma tão amorosa a Marta que ela era preocupada com as questões domésticas e as obras do pensamento ficavam em segundo plano. Foi Jesus que teve aquele momento para despertar Nicodemos, aquele que era o mestre intelectual de Israel, para que ele pudesse santificar toda o seu compromisso, a sua existência. Foi Jesus, amigos, que ergueu Lázaro no sepulcro para a manifestação do divino poder. E é por isso que nós precisamos ver por que ele vai atrás de Zaqueu, e às vezes ele tem ido atrás de nós, convidando-nos para que a gente possa acordar, para que a gente possa sentir que ele não nos pede muito, mas ele nos pede a humildade, o trabalho, e Jesus continua chamando os seus colaboradores para essa obra excelsa de redenção e aprimoramento que cada um devemos fazer nos degraus iluminativos da nossa evolução. Estejamos mais atentos, mais conscientes que nós não estamos no mundo para servir a Mamon, mas servir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão. E assim, agradecendo por esta oportunidade de refletir mais uma manhã no Evangelho, convidamos a todos a se recolher e que cada um possa pedir a Jesus, aos benfeitores amigos que te acompanham, para que eles possam te ofertar o passe, a energia que você necessita, colocando na sua água um medicamento, que este momento seja íntimo e que a gente não proclame nada de cunho material, para que libertemos da avareza, libertemos das ilusões que Mamon nos oferece, que é o mundo, e sintamos abraçados por Jesus, conforme fez Zaqueu. E assim, Senhor, com o coração cheio de alegria, nós pedimos em favor de toda a humanidade, de todos os que sofrem, de todos os nossos irmãos que se encontram inquietos, que a paz e a luz, o seu amor, ilumine não só a nossa consciência, mas fortaleça as nossas escolhas para que os nossos caminhos sejam verdadeiros, sinceros, para que juntos possamos receber o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sentimos, nesta hora, o amor de Jesus e sintamos juntos o valor do Evangelho em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, amigos.